Agora nós chegamos na parte principal das trombetas, a sétima e última trombeta, né? E aí você vê aqui, ó, no capítulo 10 de Apocalipse, no verso 7, diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, ou o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. A palavra, a expressão segredo ou mistério é a mesma usada por Paulo lá em 1 Coríntios 15, no verso 51 e 52, onde diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, mistério, é esse mistério que ele está revelando. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos. Não é todos os crentes que vão morrer, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, não é antes da última trombeta, ante é no momento, perante, no momento da última trombeta seremos transformados. Qual que é a última? É a primeira? Não. É depois da sétima? Também não. É antes da primeira? Também não. A última é a última, porque se tiver uma depois dessa, essa não seria a última. Mas se tivesse uma antes, ela não seria a última. Compreende? Se tivesse uma trombeta antes e a ressurreição fosse lá, então não seria a última trombeta. E Paulo está dizendo, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, né? Nós sabemos isso em 1 Tessalonicenses 4, do verso 16 ao verso 18, falando do arrebatamento que a trombeta vai soar, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós vamos subir juntamente com eles, com os que ressuscitaram, já todo mundo com o corpo transformado e vivo, para encontrar com Jesus nos ares. Esse é o momento mais importante das trombetas, crucial. Bem, nós vamos entrar no capítulo 11 de Apocalipse, porém, não vou detalhar sobre as duas testemunhas, porque é um assunto à parte. A parte, assim, eu preciso trabalhar essa à parte. Mas sobre a sétima trombeta, irmão, é lindíssimo. Apocalipse 11, verso 15, fala assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, olha o que as vozes estão dizendo, o sétimo anjo tocou a trombeta, bum! E ele está vendo já o anúncio da vitória. E diz assim, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Veja bem, quando tocar a sétima trombeta, os reinos, Cristo toma posse dos reinos do mundo inteiro. Isso é para instaurar o milênio, que é uma partícula de um reino eterno. Mas aí já começa o reino de Cristo. O reino de Cristo é eterno porque ele não passa para outro, né? Então o que é o milênio? São os 1000 anos iniciais desse reino eterno. E aí Jesus está tomando posse dos reinos do mundo. E aonde que é o mundo? É no céu? Não. É debaixo da terra? Não. É na terra. Né? Então fala-se, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Mas para que isso aconteça, ele vai explicar um detalhe. Iraram-se as nações. Primeira coisa, as nações estão iradas. E veio a tua ira. As nações se iraram contra nós. Porque ela se ira contra Cristo como? Se o cabeça está no céu, Cristo é cabeça do corpo, que é a igreja, ele vai tentar atingir, as nações vão tentar atingir Cristo como? Não pela cabeça, que a cabeça está no céu, mas pelo corpo. Por isso que o anticristo é chamado anticristo. Ele não é anti qualquer outra coisa que não seja Cristo. Então o anticristo, ele é o quê? Ele persegue Cristo por meio do seu corpo. Ele fala assim, iraram-se as nações e vem a tua ira, vem a ira do Cordeiro. E aí fala assim, e o tempo dos mortos, o que é isso? A ressurreição. O tempo dos mortos não é para eles ficarem mortos, não. O tempo dos mortos é ressuscitarem. E o tempo de dares galardão, que é o tribunal de Cristo. O tempo dos mortos, para que sejam julgados. Isso é o tribunal de Cristo. O tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temem o seu nome, pequenos e grandes. Olha o tempo do galardão. Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É na vinda de Cristo que ele vem trazer o galardão, que é no mesmo tempo da ressurreição.
Ou seja, a vinda de Cristo, arrebatamento e ressurreição ocorre no mesmo tempo. Ou seja, Jesus vem sobre as nuvens. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 4, do verso 16 ao verso 18. A vinda, os que ficarem vivos para a vinda do Senhor. Não vinda do Senhor, vinda. Não precederemos, não passaremos na frente dos que dormem, dos que morreram. Por quê? Eles vão ressuscitar primeiro, né? E aí depois nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Então isso ocorre em um só momento. Veja bem, Jesus está trazendo o galardão na sua vinda para entregar quando? Quando que é o tempo do galardão? E pensa um pouquinho, irmão. Se a vinda de Jesus é para trazer galardão aos santos, e aqui na sétima e última trombeta é que está ocorrendo isso está extremamente conectado com o que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Tem pessoas que, usando de uma interpretação não coerente, eles tentam falar que quando Paulo fala da última trombeta não tem nada a ver com essa, pois claramente está falando que é a mesma coisa. O tempo do galardão e o tempo da ressurreição. E fala assim, e também o tempo de destruir os que destroem a terra, são os ímpios. E o sétimo ponto, eu coloquei a conquista do reino, por quê? É óbvio que se está anunciando a conquista do reino no início da sétima trombeta, é porque para conquistar tem que vencer essas nações iradas. Elas são destruídas, né? Os exércitos que acompanham o anticristo são destruídos, e ele conquista o reino, que são os reinos do mundo, né? Que são conquistados. Só para você ter ideia de que eu falei que os reinos do mundo são conquistados, você pode conferir isso em Daniel capítulo 2, no verso 44, e também Daniel 7,14. Vou abrir aqui, Daniel, capítulo 2, tem muita coisa boa lá, Daniel falando sobre isso. No verso 44. Mas nos dias desses reis, está relacionado aqui com esses reis. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Lembra que lá na sétima trombeta fala que ele vai reinar para todo sempre? Ou seja, o reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, por isso que ele é um reino eterno. Né? Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para todo sempre. Que reino é esse? Isso está no verso 34. Daniel está vendo uma estátua com cabeça de ouro, com os braços de prata, peito e braço de prata, com o ventre de cobre, né? Com as suas pernas, o ventre e coxa de cobre, as suas pernas de ferro e com os pés de ferro misturado com barro. Então Daniel está vendo uma estátua e ele tem a cabeça de ouro, né? O braço e o peito de prata, o ventre e coxas de bronze ou de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Isso representa os reinos do mundo, né? Que vem ocorrendo desde a Babilônia. Então vamos lá. E aí fala o seguinte, no verso 34. Eu estava vendo isso, essa estátua, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, nos pés lá embaixo. Feriu a estátua. Essa pedra vem lá do céu e bate aqui e quebra a estátua. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram com pragana de eira de estio. Se fizeram poeira, o vento levou. E o vento os levou, e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, essa pedra que foi jogada lá do céu aqui, se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Essa pedra que foi cortada e foi lançada aqui, essa pedra é Jesus. Ela bate e destrói os reinos. É aqui que ela está acontecendo. Ela bate, destrói os reinos do mundo e ela cresce e se torna um grande monte. Lembra que eu falei que monte pode representar reino? Pois é, quando ele cresce e se torna um grande monte, esse é o reino de Deus enchendo toda a terra. E aí esses pés que está com ferro misturado com barro, tem 10 dedos, né, 5 dedos em cada pé, são os 10 reis, que são os 10 chifres da besta lá no Apocalipse. E aí fala no verso 44, mas nos dias desses reis, que é no fim dos tempos, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, esse reino não passará a outro povo, e é esse reino de Cristo esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da mesma forma que viste que do monte, lá do céu, foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, a barra e a prata e o ouro,
o grande Deus fez saber ao rei, Nabucodonosor, o que há de ser depois disso. E aí, fiel ao sonho, né? Ele fala assim, certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Daniel capítulo 6 também fala da conquista dos reinos do mundo. Porque se essa pedra foi cortada do monte do céu e ela vem, cresce e bate aqui, destrói os reinos da terra e se torna um grande monte para ser um grande reino, então obviamente são os reinos do mundo. Cristo assume o poder, como a sétima trombeta diz, que os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Daniel capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado, olha o que Cristo recebe, o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino não será destruído. No verso 17 vai explicar que esses animais, esses grandes animais que Daniel está vendo agora em Daniel 7, esses grandes animais são quatro reis ou 4 reinos que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo, que somos nós, o povo de Deus, receberão o reino e o possuirão para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Não vai ter fim esse reino. E aí ele vai falar sobre isso no verso 21, fala, eu olhava e vi que esse chifre, o chifre pequeno que sai do último animal, que representa o anticristo, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Como está escrito em Apocalipse 13, verso 7 e 8, você vai ver que esse chifre, que é o anticristo, a besta, está prevalecendo. Até quando? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que possuíram o reino. Olha que interessante, que reino será esse? E aí fala assim, verso 26, mas o juízo será estabelecido e eles, o povo do Altíssimo, tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade, leia agora, no verso 27, Daniel 7, 27, o reino, domínio e a majestade dos reinos, debaixo do céu, que são os reinos do mundo, debaixo do céu, serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. Todos os domínios lhes servirão e lhes obedecerão. Aí você volta para Apocalipse capítulo 5, verso 10, e o que vai estar escrito lá? E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Mas isso tem que acontecer primeiro o quê? A conquista do reino. Então esses 7 trombetas, elas estão fazendo a narrativa exatamente da conquista do reino de Deus, desde o início, como que vai acontecer essa conquista, né? Essa conquista não ocorre de qualquer forma, ela tem uma sequência de destruição, inclusive de tempo que Deus está dando para o povo se arrepender, mas fala, mas eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram, né? O tempo todo o Apocalipse está falando. Então, para resumir, acontecem as trombetas, na última trombeta, como é no último selo, na última trombeta e na última taça, o 7º selo, para você guardar, o 7º selo, a 7ª trombeta e a 7ª taça, esses 3 eventos, eles ocorrem exatamente no mesmo tempo. Eles são a vinda de Cristo. Tá ok, meu irmão? Eu não sei, eu falei muito rápido, eu vi que eu falei bem rápido nesse vídeo. Não sei se deu para entender bem. Deixa aqui seus comentários aqui a respeito do que você entendeu. Eu queria pedir a você que faça o seguinte. Por favor, confira se a sua inscrição está feita. Se você realmente clicou aí no botãozinho vermelho aí da inscrição, inscreva-se. Se tiver feito, confere se você também ativou o tal do sininho para receber as notificações dos novos vídeos, tá? Outra coisa também, compartilha com outros irmãos os vídeos. Principalmente, tem muitos irmãos que perguntam assim, Pastor Felipe, como é que eu faço para visualizar os vídeos do canal, só do curso Bíblico Online? Bem, o canal tem estudos sobre vários assuntos. O curso Bíblico Online tem uma playlist. Quando você entra no canal, tem lá vídeos, playlist, né? Entra na playlist, tem uma que ou lista de vídeos, né? Tem uma que é curso Bíblico Online. Se quem gosta do Apocalipse, tem uma playlist chamada Apocalipse Simplificado, que é onde nós estamos colocando a sequência desses vídeos de Apocalipse também.
Tá ok? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Vou deixar o espaço para você tirar um print, né? E para melhorar os seus estudos aí. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Ore por nós. Até o próximo, se Deus quiser.